Fala aí, irmãos, a paz de Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo em outros horários. Esse canal aqui é um canal de pregação, porém eu também comento sobre assuntos, do dia a dia. E eu estava ouvindo o podcast do Matheus Stalin, que é um guitarrista, um músico, e ele estava comentando sobre o cantor Israel Novaes, que fez uma declaração, muito polêmica a respeito dos músicos, no show dele. Pelo fato dos músicos dele não saberem o repertório todo, ele falou que música é vagabundo, é maconheiro, é alcoólatra, Ele fez uma retratação falando que isso é algo que eles comentam entre si, que é uma brincadeira e tal, Porém, foi uma fala muito infeliz. De fato, existem músicos alcoólatras, músicos maconheiros, mas existe músico vagabundo. É uma fala que não tem sentido, já que o músico, é uma profissão. Por mais que muitos músicos não estejam exercendo essa profissão, porque depende de cantor, de cantora, de banda, de agenda, mas continua sendo uma profissão. Inclusive é um egoísmo da parte das pessoas não considerar isso, porque a música está em tudo, a música está na igreja, a música está no shopping, está em supermercados comerciais, em vários filmes, novela, ou seja, a música está em tudo que as pessoas consomem, entretenimento, arte, Então é muito egoísmo das pessoas não considerar a música, um músico como profissional, Porém, se for aquele músico famoso, aquela cantora pop, nem se passa pela cabeça dele, você trabalha em quê? Afinal, tá ganhando muito dinheiro. Agora, você trabalha em quê? Eu sou músico. Não, você trabalha em quê? Eu sou músico. Aí a pessoa tem dificuldade de entender isso, porque simplesmente você não ganha muito dinheiro, ou o que pode acontecer? Tem até músico, ele, por exemplo, ele ganha, obviamente, consegue se sustentar, Porém, as pessoas têm inveja, obviamente não porque eles ganham muito, porque eles ganham pouco, São músicos pobres. Mas por que as pessoas têm inveja até de músico pobre? Porque o músico pobre, ele tem dias na semana livre, ele tem horários, quem sabe pela manhã, pela tarde livre, ele vai tocar à noite ali, 2, 3 horas, E muitas pessoas têm inveja, inclusive porque ele também faz o que gosta, ou não, Já que infelizmente muitos músicos, é muito comum, no meio sertanejo, muitos músicos ali são roqueiros, mas estão tocando sertanejo porque simplesmente aceitaram prestar esse serviço por causa, de que é o que está movimentando aí, está pagando, então a pessoa foi e aceitou, Então assim, a música, ela tem que ser levada a sério, tem que ser respeitado, todo músico deve ser respeitado, Inclusive músicos cristãos que prezam pela palavra, Porque tem músico cristão que eles tocam no meio secular sem critério nenhum. Eu não sou contra tocar no meio secular. Porém, a Bíblia tem critérios. Existem músicas seculares que estão exaltando a entidade, que estão falando cheio de moralidade. Ou seja, você cristão, você consegue ter essa consciência tranquila tocando nesse meio? Eu não consigo, entendeu? Então, por isso que para mim fechar no meio secular, eu estou aberto para o meio secular, porém, para mim fechar um acordo, um contrato com o meio secular é difícil, tá? Então tem que ser uma coisa, tem que ser uma direção de Deus, Deus implantar você como um vírus ali para influenciar, como aconteceu com José no Egito. E não você dar uma de, eu sou José do Egito, Afinal, tem um monte de José do Egito por aí e eu vou tocar no meio secular e vou influenciar. E muitas vezes o que acontece é o que se chega aos meus ouvidos, é o que se vê relatos por aí. Pessoas que tocavam na igreja foram tocar no secular, começaram a encher a cara, começaram a viver uma vida, de moralidade, começaram a, fraquejar, desviar da fé, Eu conheço um, por exemplo, que ele toca na igreja, mas também toca nos seculares aí, não tem critério, o que tiver dando dinheiro, pagando ele vai, e simplesmente eu sei que o cara não tá com a sua vida firme em Deus, Inclusive a mãe dele pegou ele usando droga, subiu lá no morro e tal, essa história chegou aos meus ouvidos, Não sei como tá a situação agora, também não sei quando que aconteceu essa história, talvez agora ele possa, mas não sei, não posso julgar, Mas é uma possibilidade. Então eu
sou radical nos dois sentidos. Eu posso tocar no meio secular, porém, eu tenho que avaliar, tem que ter critérios, né? Então, eu como músico cristão, como vocês sabem, a maioria das igrejas não paga seus músicos, né? Com exceção de algumas que são muito ricas, e tem até igreja grande que é rica e não paga, tá? Tem, infelizmente tem, né? Eu nunca estaria numa igreja dessa, não sei que Deus mande eu ficar, né? Porque é um absurdo, né? E a Bíblia é muito clara. Eu lancei um podcast aí sobre a luz da Bíblia, dízimo e ofertas. E a Bíblia é muito clara que os músicos também têm direito às ofertas. Não é somente o sacerdote, o templo, por mais que é importante, o sacerdote, que hoje, né, o pastor tem que ter, óbvio, sustenta sua família, o templo, aluguel, conta de luz, copo descartável, né? Também é para órfãos, viúvas, necessitados, cantores, porteiros, levitas. Aí esse grupo também inclui, obviamente, os obreiros, né? É para todo o corpo de Cristo, né? Porém, as igrejas omitem essa parte, foca só no sacerdote, templo e cantores, né? E músicos famosos ou que tem agenda pela região. Se for músico da casa, muitos não estão nem aí, né? Por exemplo, aqui onde eu congrego, eu sei que a igreja ajuda algumas famílias, tem um sistema aqui de doação também de alimento, porém a igreja não paga seus músicos. E eu sei que tem condição, não de pagar um salário, mas dá para tirar 100 conto, quem sabe 200 conto para cada um, dá, entendeu? Por exemplo, para mim, que no caso, minha única fonte de renda no momento é a música, né? E eu não estou tendo, né, agenda, né? A igreja sabe da minha situação. Talvez ache que eu ganho mesada da minha família não é rica, né? Eu não ganho mesada, né? A igreja pode muito bem, puxa, né? Sabendo da situação do Fábio, então vamos tirar um valor de R$ 500 por mês para estar ajudando ele, né? Para estar honrando ele, né? Poderia fazer, poderia. Se eu tirasse 3, 5 mil por mês, não teria necessidade, né? Puxa, já estou tirando 3, 5 mil por mês, para que é melhor a igreja pegar esses R$ 500 aí, né? E ajudar outro músico, outros irmãos, ou em outro setor ali, né? Entende-se? Mas, obviamente, esse argumento, eu não vou ajudar ele porque tem famílias precisando. Tá, é um argumento, eu entendo esse argumento, porém, muitas pessoas usam esse argumento para não honrar o que a Bíblia diz que deve ser honrado também. Porque, afinal, o pastor ele vai deixar de tirar o salário dele para dar para quem está precisando mais que ele? Porque com certeza tem pessoas que estão precisando mais do que os pastores e eles vão abrir mão do salário dele? Não vão. Entende? Ou seja, né, a gente não pode usar um argumento justo como peso para anular o que a Bíblia diz que tem que ser feito. A Bíblia deixa claro, o músico deve ser honrado. O músico tem direito às ofertas. Cantores, porteiros e, obviamente, com certeza, sem sombra de dúvida, inclusive Jesus dá ênfase a isso no Novo Testamento, ajudar os pobres, necessitados, órfãos, viúvos, tá? Porém, a Bíblia cita também o princípio de honra, onde aquela mulher, ela derrama o vaso de alabastro com perfume caríssimo sobre os pés de Jesus. Judas critica, Judas é ladrão, roubava dízimo, roubava oferta, né? Não criticando porque ele cuidava, se preocupava com os pobres, mas porque ele viu que ele perdeu muito dinheiro. Aquele dinheiro poderia ser usado para quê? Para ele mesmo, entendeu? Ele pensou que desperdício, mas aquela mulher derramou aquele perfume caríssimo em Jesus como um ato de honra. Aí eu te faço a pergunta, ela não poderia ter vendido esse perfume e ajudado, sei lá quantas pessoas que eram pobres? Poderia, mas Jesus deixou claro que os pobres vocês têm a todo momento, a mim vocês só têm agora. Jesus em carne, né, naquele corpo ali que não estava glorificado, só estava naquele momento ali. Então foi um ato de honra. Então, por mais que tem pessoas que estão mais necessitadas do que eu, e até mesmo do que os pastores, é uma ordenança bíblica que você deve honrar também os sacerdotes, os músicos, sem omitir as outras ordenanças, que é ajudar pobres, necessitados, viúvos e todo o corpo de Cristo. Tá? Então estou frisando, deixando bem claro aqui, para ninguém tirar fala minha aqui do contexto e falar que eu estou, né, distorcer minha fala aqui. Então, infelizmente, né, eu conheço, né, a gente sabe quantos relatos que tem por aí na internet, né, ou em grupos aqui de WhatsApp,
e músicos cristãos que é uma dificuldade para conseguir corda. Você tem que chegar e se humilhar, tem que chegar para a igreja e pedir, né? São situações assim que, sabe, mano, apesar que eu já ouvi um relato bom. Eu tenho um amigo aqui, obviamente de outro estado, né? E lá a igreja, ela faz a seguinte prática. A igreja, em vez de ficar chamando cantor, pregador de fora, pagando 2, sei lá quantos mil para essa galera, sabe o que a igreja faz? A igreja separa um valor, né, R$ 2.000, e divide entre os músicos da casa. Olha que legal. Porque a igreja entende que eles são músicos, que é uma profissão, que eles estão ali servindo, ensaia, se dedica, tira louvor, né? Ou seja, é uma profissão, estão servindo a casa de Deus, eles são dignos de honra, e a igreja separa esse valor para dividir entre os músicos. Parabéns para essa igreja, né? Gostaria muito, desejo muito um dia poder visitar essa igreja. Talvez a igreja pode ter um monte de erro, mas só por causa desse acerto já, né, vale a pena visitar ali, né? Então, parabenizar pelo menos quem teve essa atitude, essa ideia, o pastor, não sei se ainda está vivo, se é uma coisa que passa de tradição em tradição, se é uma ordenança geral da igreja, seja lá quem for que estabeleceu isso, mas está de parabéns, né? Porque simplesmente está cumprindo o que a palavra diz, e simplesmente é isso. Não tem que deixar espaço para essa galera que fica pulando de galho em galho toda semana, cheio de agenda aí, só avisando lucro. Eu já cheguei a ouvir, já chegou meus ouvidos, a pessoa falou, olha, eu gosto de grana, eu gosto de dinheiro, né? A pessoa chegou a confessar, não para mim, porque se fosse na minha frente, né, a pessoa ia ouvir, né? Mas chegou-se aos meus ouvidos que um tal cantor por aqui da região, famosinho da região, né? Não é aqueles famosos top que tá aí, né, estourado, não. Então, os famosinhos da região, né, que fica rodando as igrejas aqui na região. Aí um deles fez essa declaração, né? E eu sei, é todo um esquema. É um esquema de, né, de agenda, né? Eu vivo da obra. Viver da obra, existe o viver da obra, a Bíblia diz. Só que tem gente que é vagabundo e usa essa expressão eu vivo da obra para dizer que não é vagabundo. Mas é vagabundo, porque quem tem coragem de estipular valor, exigir valor, eu só vou tocar, só vou cantar, só vou pregar sem pagar R$ 500, sem pagar 2.000. Então você é um mal, você não é nem servo de Deus, não é? Você está servindo ao dinheiro, porque quem está pagando mais você vai, né? Aí Deus quer te levar numa igreja ali pequena que não tem condição, você não vai, porque simplesmente não está pagando o valor que você pede, que você ordena, né? Então essa que é a realidade. Então esses sim são vagabundos, esses são. Obviamente não todos, eu sei que tem cantores aí que tem agenda, pregadores, que tem uma certa fama pela região e, né, não cobram, ou pelo menos abriu uma exceção, eu não sei exatamente também, né, mas eu sei que tem aqueles que não cobram e tal, né, então, né, não estou julgando todos, mas a gente sabe que uma boa parte, não sei se maioria ou minoria, mas o fato é que uma boa parte tá ali simplesmente é para cobrar mesmo, é para estipular valor, tá de malandragem, vagabundagem mesmo, a gente sabe que é assim. Tanto os que são famosos só na região, né, que são as mini estrelas, né, e quanto os famosões aí que todo mundo conhece. Então, assim, é complicado. Obviamente tem muitos músicos, né, que eles têm duas profissões. Eles são músicos, mas trabalham em outras profissões e outros momentos, né, outra profissão, né. Infelizmente não é o meu caso, né, eu já tentei, já distribuí currículos e tal, né, até agora nada, né. E eu cheguei a trabalhar numa empresa de escola de música, eu comecei em novembro, obviamente do ano passado, só que eu terminei esse mês de maio de 2024, porque houve umas discordâncias, uns problemas ali com a empresa, já está tudo resolvido, não foi nada grave, mas se vocês soubessem da situação, vocês com certeza vão dar razão a mim, tá? Mas eu não quero entrar no assunto, já está tudo resolvido, não foi nada assim grave, tá bom? Então eu saí de lá. Mas mesmo quando eu estava lá, galera, eu ainda tinha direito, obviamente, de receber ajuda da igreja. Por quê? Porque eu ganhava, primeiro, que é uma questão bíblica, questão de honra. Você está ali servindo, te louvor, ensaio, se dedica, tem que aguentar erros, estresse no mistério de louvor, né? Outra coisa também, eu estava ganhando pouco, mesmo sendo contratado, trabalhando, né? Eu dependia ali da quantidade de turmas, de aluno, né? E o patrão pagava pouco, essa é a realidade. Isso aqui eu vou falar, tá?
Pagava realmente muito pouco. Então eu tava ganhando muito pouco. Conforme os meses iam passando, eu ganhava muito, muito pouco mesmo. Tá? Não conseguia tirar um salário mínimo. E, galera, então tipo assim, mesmo trabalhando oficialmente diante da sociedade, pelo pouco que eu tava tirando, eu ainda tinha direito sim de receber ajuda da igreja. Como eu falei anteriormente aqui no áudio, se o músico ele tira 3, 5 mil, não há necessidade dele exigir esse direito da igreja, tá? Porque com 3, 5 mil dá pra pessoa viver. Dá pra viver bem? Não dá. Pra viver bem, depende da pessoa. Eu fiz um cálculo uma vez, dependendo da pessoa, se tem carro, se não tem, se tem filho, esposa, tudo varia, depende da região, né? Mas tem simplesmente o ideal de vida, né? Pra mim seria quanto? Acho que uns 50 mil por mês, 100 mil. Mas se eu tirasse uns 10 mil, já tava top, filho. Dá pra fazer muita coisa. Mas o idealzão mesmo pra, tipo assim, mano, não se preocupar se vai faltar mesmo, aquela parada mesmo, pra transbordar mesmo, filho. Transbordar mesmo. 50 mil, 100 mil por mês. Mas tirando 10 mil por mês já dá pra viver muito bem. Já dá. Entendeu? Então, tipo assim, pô, se eu estiver tirando 10 mil, você acha que eu vou, igreja, você tem que me ajudar, pô, tá de brincadeira. Se eu estivesse tirando, vou botar menos, 5 mil, 3, vou botar 3, 3 mil. É pouco. Mas, pô, mano, tá de brincadeira, eu tô tirando 3 mil, né? Comparado ao salário mínimo, é um bom salário. Então eu não vou ficar exigindo da igreja que me ajude, né? Entende? Agora quem tira um salário mínimo, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mano, e você é músico, você serve na casa, você é obreiro, você é cantor, né, ministro, né? Mano, você tem direito, só que a igreja, obviamente, nem toda igreja tem condição de pagar um salário mínimo para vocês, ou até mesmo pagar R$ 500. Mas, dependendo da igreja, ela pode sim pagar ali R$ 100, 200 conto para cada um comer. Vai mudar a vida de alguém? Não vai, mas se você achar R$ 10 na rua, você vai abaixar a mão, vai pegar. Vai mudar a sua vida? Não vai, mas você vai pegar. Entendeu? Então, não é somente pelo valor, mas é pelo princípio de honra. Pelos dois, obviamente. Então, você tem que receber ajuda da igreja pela honra, é a ordenança bíblica, e, obviamente, pela questão do valor, mesmo sendo baixo, é um valor que vai. Mas isso aqui só dá pra comprar um açaí, isso aqui só dá pra comprar um leite, um arroz, não interessa, mano. É direito seu, entendeu? Só que, né, as lideranças, né, não estão preocupadas com isso. Mas você já comentou isso com seu pastor? Diretamente não. Já comentei, indiretamente já mandei, na verdade diretamente já, não no sentido, já comentei, por exemplo, quando eu comecei a congregar aqui, fez mais de um ano, eu cheguei pastor, mandei um textão falando que até hoje não ganhei uma oferta, porque simplesmente vinha músico de fora, cantorzinho de fora, e comecei a saber que estava tirando uma grana, fiquei indignado, pô, tô aqui mais de um ano, não recebi nada, que é isso? Que é isso? Né? Aí, né, passou ali uma semana, aí surgiu uma oferta aqui de 150, depois acho que foi 100, depois 50, aí depois teve uma hora que parou. Parou, fiquei quietinho. Aí teve uma vez que eu fiquei uns meses sem congregar, o pessoal achou que eu tava desviado, não tava desviado. Inclusive tem gente na igreja que tá desviado, né? Tá, tem gente na igreja que tá desviado, né? Mas, né? Consideram que não, né? Todo mundo sabe, né? E eu fiquei uns meses fora, o pessoal já tava falando, Fábio, tá desviado, tá de brincadeira, mano. Pô, só viaja, né, mano? Aí é o seguinte, aí eu voltei, mano. Voltei a congregar, né? Aí surgiu uma oferta, acho que de 50, depois de 50, e parece que parou. Aí teve uma vez que surgiu uma oferta aí, eu falei, não precisa não, pastor. Isso aqui eu vou... Deixa pra ajudar no negócio aí da... Que ia comprar uns negócios ali, pro ministério de louvor. Eu falei, deixa pra ajudar. Aí depois dessa, nunca mais veio nada até agora. Eu falei, deixei só que sabe por quê, mano? Porque é obrigação da liderança. A liderança sabe, as pessoas sabem que eu preciso de ajuda, tá? E não é somente eu, obviamente, até os músicos lá que trabalham, até os músicos lá, né, que estão, não sei todos, né? Mas até se tiver músico lá que é desviado, congrega, tá ali congregando, mas é desviado, mas mesmo assim
está servindo a obra, por mais que não está servindo da forma correta, mesmo ele trabalhando, tirando, sei lá, quantos por mês, ele também tem direito, tá? Não é somente eu, obviamente, na minha situação prioridade, né? Porque todos ali têm sua fonte de renda, e a minha única fonte de renda no momento é, quer dizer, era a música, né? Porque agora eu tô tirando. Né? Eu tenho esse canal de pregação, até hoje ninguém deu uma oferta. Né? Normal, coisa mais normal da vida. Mas se for um ladrão aí usando a palavra de Deus para conseguir dinheiro, olha, você tem que sacrificar, entrega seu Isaac. Que Deus vai te... Se começar a jogar um monte de papinho desse aí, né? Você começa a ver com esses papinhos assim, olha, é live do Pix, sei lá o que. Você sabe que a galera sai dando dinheiro mesmo, né? Mas aqueles que pregam o evangelho de forma séria, muitos até mesmo dentro da igreja, tá? Não recebe a honra que deveria receber, não recebe ajuda, passa necessidade. Tem pastores aí que tem que trabalhar, não somente na obra, mas trabalham por fora, e com dificuldade para manter a igreja aberta e para sustentar a família. Tá? A gente sabe que é assim. Aí tem uns que se revoltam, aí vai pro caminho errado. Aí eu cobro meu, sabe por quê? Porque se não cobrar, a igreja não paga. E as igrejas pagam mesmo, então aí a pessoa vai pelo caminho errado. Não, não é esse caminho. O caminho é você padecer por amor ao evangelho. Eu não cobro, não vou cobrar. Vai ficar sem. Que fique sem. Mas não vou cometer esse crime, esse pecado. Pronto. Prefiro ficar assim. Prefiro padecer, sofrer. E a hora que Deus quiser prover, Ele vai prover. Ele já está provendo, graças a Deus. Eu não passo fome. Eu tenho minha família que me dá mesada por mês? Não. Mas que me sustenta. Não é uma vergonha falar isso. Porque muitos pastores são sustentados pelas pessoas, por várias famílias. Essa que é a realidade. Não estou falando isso como ofensa, mas é a realidade. Muitos pastores, eles a igreja pequena ou grande, quem sustenta eles são as famílias de outras pessoas, tá? E ninguém chama ele de vagabundo por isso, não é verdade? Pois é, ninguém chama, né? E não tô falando que é. Mas aí se for, no caso, eu ou músico, aí é vagabundo, né? Peso medida injusta, né? Pois é, as pessoas fazem isso, né? Muita injustiça, né? Então assim, galera, mas você tá criticando o próprio local onde se congrega. Paulo que é apóstolo, criticou a congregação, criticou Pedro que é a liderança e eu não vou criticar. Calma aí, pô. Eu tô fazendo uma crítica justa, julgando segundo a reta justiça de Deus. Eu não estou fazendo uma crítica no sentido de perseguir, né, criticar quem está fazendo correto. Obviamente, o pastor da minha igreja ele faz muitas coisas corretas, óbvio. Mas em relação a esse assunto de dízimo oferta, tá errado. Eu vou passar pano na cabeça? Não vou. A Bíblia deixa claro como que é para ser usado e tá usando de forma errada. E não é só ele. Muitos estão usando de forma errada, né? Então a crítica não é só para ele, a crítica é para todos. Mas como eu congrego, e eu estou citando o que acontece na minha congregação. Eu citei o que acontece de bom. Lá no começo eu falei. Lembra que eu falei? Que a igreja aqui ajuda familiares, tem o quilo do alimento? Ponto positivo. Ponto positivo. O pastor tira o salário dele? Tira, tem que tirar, tem que sustentar a família, filhas, né? Não sei, parece que ele não tem mais carro, mas se tivesse carro, aí como que vai manutenção de carro e tal gasto? Então tem que tirar dinheiro mesmo, filho. Inclusive ele merece tirar, sei lá, deixa eu ver aqui, não sei quanto que seria o ideal pra ele, mas sei lá, mano, não sei quanto que ele tira, se ele tira 3 mil, 5, 10 mil, 10 mil não deve tirar não, mas ele pode tirar por mim, merece tirar aí, vamos dizer aí, 10 mil, porque não? Merece. Agora a questão, consegue tirar 10 mil? Eu imagino que não. A igreja tem muita conta, muita coisa para pagar e tal. A verba não é tão grande assim. Obviamente, imagino que ele não tire 10 mil, né? Mas se um dia tiver condição, pode tirar 10 mil. Agora, não se esqueça dos seus músicos. Porque aí é um ciclo vicioso. Opa, agora eu consigo tirar 15 mil. Aí ele tira 15 mil, o músico não tira nada. Opa, agora eu consigo tirar 20 mil. Tô dando exemplo, tá? Não tô falando que ele vai fazer isso. Mas tem pastores que tomam essa decisão. Tem uma igreja, não sei qual é, chegou aos meus ouvidos, que um pastor de tal igreja, não sei nem qual é o nome da igreja, mas é uma história real, que ele tira oficialmente, legalmente pela igreja 40 mil. Não satisfeito, foi lá e desviou o dinheiro para poder tirar mais. Então, cara, que igreja é essa que paga 40 mil? Se for uma igreja milionária, concordo, igreja milionária, paga 40 mil mesmo. Eu não falei que o ideal de vida para mim seria 50, 100 mil?
Tira, mano. Se a igreja ganha milhões, por que o pastor não pode tirar 40 mil? Agora, calma aí, o pastor tira 40 mil, o músico tira quanto? O obreiro tira quanto? Quantos mil vai para pobres, viúvas? Quantos mil vai para os necessitados? E aí? Tá entendendo? Se for feito dessa maneira, tá tudo certo. O pastor tira 40 mil, tira ali a igreja milionária, né? Então tira 100 mil para viúvas, pobres, necessitados, doação de alimento, caridade. Dá aí, sei lá, 10 mil para cada músico, 5 mil. Não sei, né? A igreja deve ser muito rica, né? Para o pastor tirar 40 mil. Então deve dar para pagar, quem sabe, até 20 mil, 30 mil para os músicos, né? Cantores, obreiro, né? Pô, imagino que não, né? Eu imagino que não. Eu imagino que ele tira 40 mil. E o músico não deve ganhar nada. Se ganhar, deve ser 2 mil, R$ 1.000, né? E para aquilo de doação para caridade, deve separar ali uma miserinha, só para dizer que está fazendo, né? Então, pessoal, esse áudio é uma crítica. Esse áudio começou no assunto, mas é uma crítica mesmo. E a igreja precisa ouvir isso. Precisa. Eu ainda não tomei coragem de chegar até a liderança, então o pastor falar isso abertamente. Ainda não tomei, não sei se vou tomar também. Coragem eu tenho, eu só não tomei. A coragem está aqui, eu só não tomei. Mas se porventura esse áudio chegar até ele, alguém enviar ou ele ouvir, é isso mesmo exatamente, é isso aí mesmo, é o que a Bíblia diz. Aproveite que chegou até os seus ouvidos, receba correção de bom grado, né? Mude. A igreja tem condição de pagar R$ 100 para cada músico por mês? Tem. Pagar, mas aí não vai dar para chamar o pregador domingo, a cantora quinta, no culto jovem, sei lá o que, na conferência. Que não chame. Tem um monte de cantor na igreja, um monte de músico. Precisa? Ou Deus agora, a unção só usa os famosinhos. Porque, infelizmente, muitos pastores sabem, e uma igreja vai copiando a outra, que é assim. Tem pessoas que estão ali que não estão firmadas em Jesus. E para elas se manter na igreja, elas são fracas na fé. Elas precisam de atrações. Tem que ter o pregador que fala, levanta a mão, receba, eu profetizo. Tem que ter a cantora que tem um vozeirão, que canta um monte de medley, porque hoje medley é que move as pessoas só adoram com medley, né? Nada, quer dizer, tem contra-se um medley, respeito, obviamente não é pecado você cantar medley e tal, né? Mas simplesmente as pessoas têm a percepção, olha, é isso que funciona. Agora a gente só pode cantar medley, só pode cantar worship. Opa, tem que cantar sempre um Exla, né? Um Posso Clamar, um Mestre, louvores lindos. Mas é o que as pessoas entendem que funciona. Muita gente quer cantar o que funciona, mas não tem vergonha na cara para cantar uma música desconhecida que tem uma letra linda de louvor a Deus. Não tem vergonha na cara para cantar suas próprias composições. Tem cantor aí que tem composição, até gravado na MK Music, que já foi aqui na igreja algumas vezes. Vê se ele veio aqui cantar alguma composição dele, eu não lembro. A maioria, se ele cantou, a maioria foi música dos outros, porque ninguém quer ouvir a música dele. Ah, mas ele não fez a música para Deus, então por que ele não canta na igreja? Aí fica o questionamento, será que ele fez a música para Deus mesmo ou ele fez para levantar, né, o seu nome e não fez sucesso, por isso não canta? Hoje eu tô soltando, hoje eu tô falando. Quem tem ouvido, ouve. Quem não tem ouvido, mano, é isso aí. Hoje eu tô soltando tudo e é isso aí. Então, pessoal, eu não sei qual alcance vai ter esse áudio, né? Porque possa ser que alcance talvez umas 10, 20 visualizações, talvez 50 ou 100. Né? Não sei até onde vai chegar. Eu falei isso aqui. Vou postar. O comentário tá aberto. Então, crítica, quem quiser criticar, critique. Eu não gosto de responder, de debater com pessoas que, por exemplo, a pessoa enxerga o sol verde, o sol rosa. Não, o sol é amarelo. Mas se você está dizendo que é verde, que é rosa, eu não tenho como convencer você. Entendeu? Então, eu não quero debater com quem se finge de burro. Tá? Perdão, a Bíblia diz aquele que chamar seu irmão de louco, né? É réu do inferno, perdão, Jesus. Eu não quero debater com a pessoa que não quer enxergar. Agora, se eu perceber que o seu comentário, né, tem uma sinceridade, mesmo discordando de mim, eu posso ir lá e responder seu comentário, tá bom? Então é isso aí.
Salmo 117. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, glórias a Deus, aleluia.